reportagem aqui que está sendo muito buscada, principalmente pelos pais que ficam preocupados com as crianças em parques de diversões. Reportagem essa do Nossa, aqui do UOL, que é a nossa coluna aqui também, sobre viagens e tudo mais, e sobre atrações. E aqui traz denúncias relacionadas a um parque aquático, talvez um dos mais frequentados do Brasil e que fica aqui na Grande São Paulo, fica na cidade de Itupeva, que é o Wet Wide. E que traz um relato aqui, eu achei muito forte por parte da empresa. Bom, deixa eu contar a história. Visitantes desse parque aquático, eles relatam lesões após irem num brinquedo chamado Crazy Drop. Desde 2020, pelo menos 7 clientes registraram reclamações, inclusive naquele site Reclame Aqui, de queixas relacionadas à falta de segurança nessa atração. Um deles diz até numa das postagens: fui pela primeira vez nesse brinquedo e machuquei feio, estou com o pescoço imobilizado há uma semana, com muitas dores e correndo o risco de precisar internar, inclusive. Bom, o parque falou ao UOL, o UOL foi procurar o parque para falar sobre esses relatos, e o que me chamou a atenção foi justamente essa fala do parque. A segurança, disse na nota, abre aspas, a segurança é uma parceria entre o parque aquático e os clientes, e que orienta os visitantes que avaliem suas condições corporais. E disse o parque na nota, abre aspas, ninguém melhor do que cada pessoa para analisar seus limites e restrições que muitas vezes não são aparentes, fecha aspas. Esse brinquedo, que é o Crazy Drop, segundo o parque, é uma atração similar a uma pista de skate, numa estrutura em forma de U, que tem 13 metros de altura, o equivalente a um prédio de 4 andares, e é considerado ali como atração radical. A descida é feita através de boias, que comportam 2 pessoas por vez e pode atingir 22 quilômetros. No mesmo grupo estão incluídos outros 2 brinquedos. 2 pessoas descem por vez, a orientação é para cada pessoa de menor peso, sente-se na parte da frente da boia. Na maioria dos relatos é justamente essa posição que causaria mais danos. O parque diz que o brinquedo é de alta intensidade e velocidade e que por isso as pessoas precisam saber sobre o seu corpo. Você acha que essa explicação do parque cola, ô Madalena? Eu fiquei um pouco preocupada com isso, porque você põe ali uma criança, será que a criança tem essa avaliação? Será que isso não pode afastar as pessoas do parque? Enfim, falta responsabilidade do parque nessa questão? Ai, Fabíola, sabe o que eu acho que acontece? A gente foi apresentadora de rádio na época do auge dos direitos do consumidor, né? E eu acho que essa era ficou para trás. A gente tinha gente séria lidando. Todas as grandes rádios tinham a tal da coisa da prestação de serviço, que o consumidor reclamava, a gente falava com as empresas e tinha uma devolutiva e adiantava. No fim, isso acabou um pouco. O que tem hoje é coisa muito sensacionalista, que vai lá bater boca, bate boca com as empresas. E a gente tem uma cultura da assessoria dessas empresas de dar esse tipo de resposta. Assim, eu fiquei chocada, Fabiola. Fiquei chocada, porque assim, com 7 pessoas com lesão, o parque dizer que é uma parceria entre o cliente e o parque, a segurança, o que ele está dizendo é que ele falhou nessa parceria. Porque, vamos dizer, fosse uma pessoa com lesão, olha, a pessoa foi orientada de todo jeito, quis ir de todo jeito, porque pode também acontecer, né? Quis ir de todo jeito, falou que estava bem, falou que estava ótimo e não sei o quê, avisamos que ia dar problema e deu. Isso é uma situação. O que a gente tem aqui são 7 pessoas, 7 diferentes consumidores com lesões já. Eles dizem que as pessoas são treinadas, as pessoas são isso, as pessoas são aquilo. Ok, mas está sendo suficiente? Aparentemente não. Ocorre que a gente tem visto, não só por parte desse parque, mas de muitas empresas, esse tipo de resposta aos meios de comunicação que não resolve nada, né? Não resolve. Fala de teoria, fala subjetivamente, porque não fala, olha, com o seu fulano aconteceu isso, nós vamos resolver assim.
com a dona fulana, a situação foi essa, e a solução será essa. Você não vê isso. O que é preocupante, porque a empresa ela não está lidando, a empresa não é, vamos dizer, filósofa. A empresa não está filosofando, não está teorizando. Ela está lidando com casos concretos de pessoas reais. E ela sequer fala desses consumidores, que é uma coisa que no auge do direito do consumidor, lembra quando saiu o código, década de 90, início dos anos 2000, quando se respondia o quê? Olha, o caso do seu fulano foi assim, 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 assado. A solução será essa. Nem nomear o consumidor, a empresa nomeia mais. E eu acho que isso é algo que tem de ser repensado, porque assim, uma empresa deste tamanho provavelmente tem uma assessoria de imprensa paga peso de ouro. Para dar uma resposta subjetiva que sequer cita o caso concreto do cliente, dava para botar o chat GPT, não é verdade? Então, assim, eu, sinceramente, fiquei escandalizada com uma empresa tão grande ter tão pouco zelo pela sua imagem e pelos seus consumidores. Mas não é a única, Fabiola, eu tenho visto isso como uma tendência. Então, não é a única. O que é uma preocupação, né, Thales, em relação aos objetivos do Brasil, em relação ao turismo. Por exemplo, quem já foi a parques de diversões, por exemplo, em Orlando, né, sabe o zelo que eles têm em relação a principalmente a questão de segurança, né, em relação a não ter qualquer tipo de acidente, a ter uma rigidez absurda em quem vai entrar naquele brinquedo e se a pessoa tem condição ou não de entrar naquele Exato. brinquedo. Isso traz seriedade não apenas para o parque, mas para a cidade, para o país e para o turismo, né? E como o Brasil precisa ter essa credibilidade, né, Thales? Eu acho que aí é uma questão, inclusive, que as autoridades deveriam cuidar, porque estamos falando de um parque, esse parque é um dos parques mais frequentados, né, Madalena? Eu não sei se você já levou teu filho lá ou não. Não, é mais frequentado, mais famoso, mais caro. É o tipo do parque que não deveria ter jeitinho, né, Fabiola? Não vai entrar, não vai. Não vai entrar no brinquedo, ponto. E isso, assim, a gente vê muito jeitinho, né? Não está na altura, mas entra. Não está muito bem de saúde, mas entra. É esse que é o problema. É esse que é o problema. Porque, assim, eu volto a insistir, fosse um caso, já seria um escândalo, mas se fosse um caso, é compreensível. Só que sete que nós sabemos, é demais, né? E aí essa postura do Brasil tem que ser rígido, né, Thales? Tá aí, uma questão até para Marcelo Freixo, da Embratur, não? Quando você vai num brinquedo desses, você imagina que aquilo ali foram feitos cálculos matemáticos, tudo certo, altas experiências, e que você tá num brinquedo aparentemente radical, mas que é seguro. Você vai esperando isso. Essa resposta aí lembra muito aquela parceria da galinha com o porco, né? A galinha chamou o porco para fazer uma sociedade e disse para ele: Olha, vamos produzir omelete? Eu entro com os ovos e você entra com o bacon, né? E é isso, né? Ele faz uma parceria com o consumidor entra com a vida e ele entra com o brinquedo, com o dinheiro, com a arrecadação. É um absurdo, né? Um absurdo isso aí. Essa resposta não é nem filosófica, ela é maluca, ela é grosseira, ela é tudo de ruim. É sinal de que não há profissionalismo. Ele está querendo uma parceria em que a gente entra com a vida e ele entra com a arrecadação. É essa parceria que ele está nos propondo.